Voltamos e eu quero logo saber qual foi o resultado da nossa enquete sobre mudança. Eu fui para o intervalo quando o Jana estava aqui perguntando se você acreditava em mudança. Hashtag sim ou hashtag não lá no nosso WhatsApp 988933999. A gente já tem o resultado aí pra gente ver aí a opinião das pessoas em casa. Olha aí, Jana. 75% é um número bem expressivo, né? Que bom, fico feliz, viu? A gente sabe que tem algumas coisas, inclusive, Desirê, a gente falou há uns programas atrás que foi transtorno de personalidade narcisista com Fernandinha. Quem quiser vai lá no portal para rever aí a entrevista. Foi bem interessante. Tem algumas coisas que a gente entende que são mais difíceis de mudar e que, de fato, precisa de uma ajuda psicológica. Tem outras coisas que são tão fáceis de mudar e a pessoa pode treinar assertividade, diminuir essa questão de ser agressiva. Jana, o que você, assim, como profissional, claro que você não está fazendo uma consulta aqui nem nada, mas o que você considera da nossa personalidade, que é difícil de mudar e o que é mais fácil no dia a dia? Porque quando a gente fala em mudar, parece que é uma coisa, assim, que a gente tem que mover mundos e fundos para poder dar certo. Sim. Aí, digamos assim, eu sempre estou respondendo com a cara fechada. Aí, tipo, isso é mais fácil de mudar, digamos assim? Sim, o que é difícil de mudar é quando tem por trás algum transtorno psiquiátrico, tá certo? Então, o que a gente vê, ninguém está habilitado, embora a internet hoje pareça que dá essa habilitação de dizer, tal pessoa é bipolar, ou tal pessoa é depressiva, ou tal pessoa tem transtorno de personalidade narcisista. A gente não está habilitado para dizer isso, né? Então, a menos que a pessoa esteja fazendo terapia, tenha um diagnóstico feito pelo psiquiatra, aí sim, e se a pessoa quiser falar, a gente vai descobrir. Mas se não, não dá pra gente identificar e enquadrar pessoas, tá certo? Então, se tiver um transtorno psiquiátrico por trás, aí a mudança é mais difícil. Se não, a gente pode entender que é mais fácil e é com treino, sabe? Treino. Sabe quando você vai pra academia? De um dia pro outro, de né, vez em Jana? quando eu vejo você fazendo, como é o nome daquele esporte? Kickbox. Pronto. Você não faz e não treina, a pessoa chega dizendo, eu nunca vou conseguir. 3 dias depois você já consegue, né? Pronto, então é treino. E aí a pessoa precisa ter disposição de começar a treinar, tá? Então é mais fácil. Então vamos lá, tem perguntas. Ou eu não quero me identificar, mas meu filho não aceita quando eu critico algo que ele fez. Às vezes até me trata mal. Já na frente das pessoas, ele age diferente. O que fazer? É uma boa coisa. Primeiro, é importante a gente saber a idade do filho. Sim. Se é um filho criança, se é um filho adolescente. Porque o adolescente, ele está numa fase de começar a gerar autonomia. Então, ele quer muito ser individualizado, distanciado do pai e da mãe. E por isso tem aquela fase assim meio de rebelde. Pode ser que seja isso. E para não ser mal visto pelo grupo, na frente das outras pessoas, ele trata bem. Então a gente precisa entender que tem uma fase específica aí na adolescência que tem essa questão aí do desafio. Mas se for criança, a gente pode pensar aí o que está acontecendo, como é que ele trata as figuras de autoridade, e aí pode pensar em depois avaliar em relação ao TOD. Aí, no caso, né, numa situação dessa, que ela se sente mal, a pessoa, ela pensa assim, é o meu filho, eu não posso nem apontar, né? Eu lembro muito assim, quando eu morava com minha mãe, a gente tinha alguns conflitos no sentido, ela achava que meu quarto era bagunçado, pra mim, meu quarto tava maravilhoso. Eu me via naquela bagunça. Então, tipo, quando ela falava, às vezes eu só ficava quieta, e às vezes ela arrumava meu quarto, outras vezes a gente brigava. Então, acho que ela quer saber, assim, como agir. Vai deixar de falar ou vai deixar ele fazendo tudo o que ele quer? Presta atenção, limites é muito importante para criança, para adolescente, para qualquer pessoa, tá certo? A gente, como estava falando aqui agora há pouco, vive numa sociedade. Então, eu não posso chegar aqui, subir nos seus centros, me pendurar nas suas luzes, quebrar o seu estudo. Eu não posso fazer isso. Então, eu aprendi isso ao longo da minha vida, através dos limites estabelecidos pela minha família, pelas pessoas mais íntimas, que mostraram que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, limites precisam ser estabelecidos, tá Mesmo certo? já criança pequenininha. Desde criança, não, sim, pode, não pode, faz, não faz. Inclusive, quando é criança, é de fora para dentro. É os pais que estabelecem esse limite com os filhos. Depois de velho, é de dentro para fora. A gente sabe o que pode e o que não pode fazer em determinado lugar.
mudar, tá? Então, precisa ser estabelecido. Como não pode ser de forma agressiva. Pega a criança, puxa pela orelha, puxa o cabelo. Por quê? Porque a criança, ela aprende por imitação. Então, ela vai aprender que o jeito de conseguir as coisas fazendo isso. É agressividade. E ela dá no amiguinho da escola e a tia chama e diz assim, por que esse menino tá dando em todo mundo? E a mãe diz, não sei. E aí a mãe não sabe mesmo porque estava fazendo em casa. É natural para ela. Acreditando que estava fazendo de uma forma boa. Mas a gente precisa entender que os limites são sim, não faz, não pode e não com agressividade ou com violência. Tem uma dúvida aqui, ó. Meu esposo tem a personalidade muito forte e não aceita quando exagera. O que fazer? Acho que é quando ele passa dos limites, ela deve falar alguma coisa e ele não aceita, né? A primeira coisa seria ele trabalhar essa aceitação. Porque se ele entende que não está aceitando, que não exagera, ele não vai mudar. Porque ele não vê erro na personalidade dele. Então, a primeira coisa seria ele entender que isso está gerando prejuízo para a relação, aceitar e, a partir disso, ele vai conseguir mudar. Mas enquanto ele não enxerga o erro, não tem mudança. Eu vejo muitas vezes as pessoas falarem, essa pessoa já está em certa idade e não muda mais não. Todo tempo é tempo de mudança, Jana? Todo tempo é tempo de mudança, mas a gente entende que as pessoas de crenças mais rígidas são as pessoas que já viveram muito tempo, porque aquilo foi cristalizado por muito tempo. Mas se ela tem disposição de mudar, claro que ela vai mudar. Tem aqui mais uma pergunta. Minha mãe tem esse comportamento de colocar as pessoas ao redor dela para baixo. Desde que eu me entendo por gente, é assim. E às vezes não é por mal, Jana. Eu conheço também pessoas que têm que chegam e dizem assim, mulher, mas tu engordou tanto. Assim, nem imagina que aquilo pode ser algo ruim. Ou de chegar e dizer, essa roupa tá tão feia sem você nem perguntar nem nada. Talvez seja essa a realidade, né? Sim. E aí ela disse que desde que ela se entende, então isso pode ter trazido até para ela uma personalidade de autoestima mais baixa, né? De não se aceitar. Dúvida, e aí, dúvida. se a mãe dela, se ela, desde que se entende por gente, é assim, já é algo a longo tempo. Isso, aquilo que a gente estava acabando de dizer, né? Então, a crença já foi muito cristalizada. Isso não quer dizer que não seja errado. A gente está falando aqui muitas vezes dessa questão da arrogância, né? Isso é um comportamento arrogante, que muitas vezes, para se sentir superior, ela precisa colocar as outras pessoas para baixo. E a gente entende que essa arrogância antagônica, ela não faz sentido, porque isso mostra uma insegurança da própria pessoa. E se o outro não muda, tem como a gente se blindar? Porque às vezes vai chegar uma situação como essa, o outro não vai mudar. Boa, adorei. Veja, a gente não pode esperar ou desejar que o outro mude, mas a gente pode mudar. Então, se ela já entendeu que a mãe dela faz isso com todas as pessoas, inclusive dentro de casa, ela precisa entender que aquilo não é especificamente com ela. Não é nada contra ela. Que não é com ela, é algo que ela deve ter tido um modelo, um aprendizado daquele jeito e trouxe aquilo. E faz tanto tempo que ela repete que ela nem presta atenção que ela gera sofrimento. Então, a pessoa precisa dizer assim, eu entendi que é com ela, é um comportamento dela e que se ela precisar resolver, ela vai ter que resolver com ela. E ela começar a dizer assim, então, eu vou começar a perceber o que eu tenho de bom. O que é que eu tenho de bom? Que as pessoas e que eu mesmo Outras pessoas falam. Porque às vezes acontece isso, né? Você tá em lá, 30 pessoas só falando bem de você. Isso. Uma fala mal. Você só se apega àquilo, né, Jana? Isso. O que é que eu tenho de bom? O que é que as pessoas me mostram? O que é que as pessoas, os meus amigos mais próximos falam sobre mim? No que é que eu sou boa? E aí ela começa a ela própria se valorizar e entender isso. Vamos lá, pra gente ter mais perguntinhas. Vamos acelerar aqui. A mudança de comportamento depende das pessoas que estão ao nosso redor? Tem a ver com o que a gente estava falando, né, Janaína? Beijo pra Maria, do bairro de Mangabeira 8. Sim. O que a gente estava falando agora há pouco, Maria, a gente precisa ser responsável pela nossa mudança. Se você consegue mudar, vai haver aí uma quebra de sistema. Então, se tinha sempre o mesmo comportamento e você de repente muda, a outra pessoa, ela não vai entender o que aconteceu e ela vai precisar se adaptar à sua mudança. E você sim pode gerar uma mudança no comportamento do outro a partir do seu, porque você quebrou o sistema. Então, vamos dizer, um exemplo, né, Desica? Vamos dizer, eu sou sempre agressiva com você. Eu sou sempre agressiva com você. E, de repente, você fica só passiva. Sim. E você fica só passiva. Só aceita, e, de repente, você chegou um momento que você disse, opa, peraí,
Não é assim, não, Janaína, vamos colocar um limite nessa relação. E aí eu comecei a dizer assim, ela só aceitava e agora ela não aceita mais. Aí eu começo a me adaptar ao seu novo jeito. E a sua mudança refletiu numa mudança no meu comportamento para com você. Janaína, eu vou ter que encerrar agora, infelizmente. Ainda tem mais perguntas, mas o nosso tempo já estourou. Mas pode ir lá no seu Instagram, que o papo tá sempre aberto por lá. Qual é o seu Insta, Jana? Janaína GFW. Pode ir lá, gente. Tem sempre enquetes, é um conteúdo bem bacana e vai descomplicando a nossa vida sempre. Jana, um cheiro até quarta-feira, viu? Um beijo. Olha, agora eu vou pro intervalo.